Bom, uma grande recorrência aí nas minhas consultorias é quanto à economia dos tapetes higiênicos. Isso porque muitas das vezes o tutor ele acaba optando por um tapete pequeno ou então coloca um tapetinho higiênico só e aquele pet ele tem apenas um tapete higiênico ao longo do dia dele. Muitos dos pets, né, muitas das residências que eu atendo, os tutores eles passam a maior parte do dia fora. E aí qual é a desvantagem e as vantagens aí de ter uma opção de tapete maior ou então de eliminar essas chances de erro? Bom, a primeira delas é o tamanho. E aí, como que eu consigo identificar aí o tamanho ideal para o meu pet? Bom, existe no mercado o que eu mais gosto, né, dos tapetes, né, do tamanho, né, dos tapetes, é aquele que é 60 por 80, o maior mesmo. Se você tiver um pet, por exemplo, de até 10 quilos e ele passar o dia todo sozinho, né? Por exemplo, você vai sair para trabalhar no período da manhã e só vai voltar à noite. No mínimo aí de 2 a 3 tapetinhos, tá? E eu vou explicar o porquê. Primeiro, né, como eu já mencionei, a gente vai conseguir eliminar aí as chances de erro, que é o quê? O primeiro é o instinto. Os cães, eles costumam dar aquela voltinha, né, para fazer o xixi e o cocô. E isso eles fazem porque se eles estivessem na natureza, normalmente eles dão essa voltinha para supervisionar, ver se o local realmente está limpo ou se não vai ter nada que pinique o bumbum deles, por exemplo. E apesar da gente deles serem, né, domesticados, eles ainda possuem isso no instinto deles, então eles muitas das vezes rodam tanto para fazer xixi, cocô, até mesmo para deitar. Então, para verificar se o local realmente tá tudo certo, tá seguro para ele. E o que acontece? Se esse local ele estiver sujo, porque você não vai ter tempo para limpar, certo? Você vai ficar o dia todo fora. Então, se na hora daquela voltinha o pet relar no cocô ou então pisar num xixi, já não vai ser legal. E aí ele vai querer fazer mais longe possível daquele lugar. Outra coisa com relação às voltinhas é que se o tapete ele for muito pequeno, ele vai fazer a voltinha e as chances dele fazer de repente fora do tapete, até próximo do tapete, mas de repente na bordinha, ou então um pouquinho mais para fora, acaba aumentando essa probabilidade aí. E aí o que acontece? Quando a gente proporciona um tapete, né, uma área de tapete adequada para o pet, a gente consegue eliminar as chances de erro. Então, o cachorro ele vai acertar mais vezes o tapetinho higiênico, ele não vai optar por fazer xixi ou cocô em cima da sua cama, ou então em cima do sofá, porque são superfícies, né, essas que eu mencionei, absorventes. Então, por isso que os pets eles se adaptam muito bem ao tapete higiênico, porque na hora que ele faz o xixi, alguns tapetes, em questões de segundos aí já absorve e ele não tem o contato com as fezes, que eles adoram. E muitas das vezes os tutores, né, acabam mencionando nas consultorias, dizendo que o meu pet, por eu ficar o dia inteiro fora de casa, ele acaba fazendo pirraça. E aí faz xixi e cocô em cima da minha cama, ou então no sofá, ou então nos tapetes da minha casa. Mas então verifica, né? Verifica se a quantidade de tapete higiênico ele está proporcional para a sua rotina, né? Para ter mais possibilidades aí, porque se tiver mais tapetes, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, ele vai ter vários lugares para fazer no tapetinho e não concentrar tudo num lugar só e tudo sujo. Provavelmente ele não vai fazer, tá?
E com relação aos queridinhos, né, dos tapetes higiênicos, eu tenho 3 tapetes que eu gosto muito, 3 marcas, tá? Só que assim, eu só vou dizer quais são esses queridinhos e só vou fazer uma resenha igual as influencers, né? Com relação aos tapetinhos, se tiver pelo menos 5 comentários aqui embaixo dizendo que eu quero. E assim, esses tapetes são tapetes que eu indico nas minhas consultorias e eu também utilizo, tá? Para os meus cães. Eu tenho 2 cães, uma de 3 anos e outro de 10, né? Que é o Bud. Então, são 3 marcas distintas, também, assim, todos com os seus pós e contras, vamos dizer assim, né? Os seus prós e contras, mas, assim, são os que realmente até hoje eu testei e tem funcionado muito bem. Então, não, isso não é um merchan de tapetes higiênicos, não, é algo que realmente tem funcionado tanto nas minhas consultorias quanto na minha residência. Então, são 3 tipos de tapete. Então, você quer saber quais são esses 3 tapetes? Então, escreve aqui embaixo. Eu quero, que aí eu gravo uma resenha sobre esses 3 tipos de tapete, falando com relação a preços, valores, como que funciona cada um. Então, espero o seu comentário, tá? E deixa também a sua dúvida com relação a essa aula. Então, se algo não ficou muito claro, ou então se você de repente até tem uma outra dúvida referente a xixi e cocô no lugar certo, escreve aqui pra gente, porque na nossa última aula nós vamos sanar as dúvidas de vocês, as principais dúvidas que a gente tem recebido bastante dúvidas no nosso formulário de inscrição, né? Então, quando você se inscreveu, provavelmente você deixou a sua dúvida lá. Então, as mais, né, pedidas aí, a gente vai responder. Combinado? Então, te espero, né? Te espero do outro lado, te espero nas mensagens aqui e até a próxima aula. Tchau!